TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui com mais um programa do De Bem com o Pão. Hoje em Caxias do Sul, para conversar aqui com o Juliano e com a Kellen. Hein? O pessoal vai trazer um pouco mais das suas experiências, de como tem sido a alimentação, testemunhando para você, dando aquela dica de como o pessoal tem se encaixado. Quem sabe para você não tem aí um encaixe, aquele certinho, que te ajuda a estar com uma alimentação mais sadia, mais vigorosa, crescendo mais em espírito e em verdade. Estamos aqui com o Juliano. Tudo bom, Juliano? Amém. Tudo bem? Tudo. E a Kellen, tudo certo? Tudo bem. Que bom, tá aqui o casal preparado, olha só. Já conversei aqui com o Juliano, nós estávamos falando aqui, o que nós vamos compartilhar, Juliano? Ele falou, ó, tem o livro Esposa e Modelação. E eu disse, agora entendi a cor da camiseta aqui, entendeu? A capa do livro, rosa, camisa rosa, tá aí o livro Esposa e Modelação. Verdadeiramente, né, incorporaram a lição do livro, inclusive de capa, né? Tá aqui. O que os irmãos aí compartilham com a gente com respeito aí, então ao livro Esposa e Modelação? Amém. Então, primeiramente, né, esse livro nos ensina que porque o ser humano ele só quer receber, né? O homem velho caído, né? E esse livro nos ensina que se eu quero receber, o primeiro eu tenho que dar, né? E essa parte é bem complicada, né? Porque a gente foi criado, a gente tem esse só quero, né? Só quero receber, né? Então a gente tem que dar para receber e essa parte é mais complicada, mais difícil, né? Porque a gente não tem esse hábito, né, de dar, né? A gente quer receber, né? A gente quer as coisas, né? Então, mas eu preciso também me negar, fazer aquilo que eu não quero, né? Para mim receber aquilo que eu quero, né? Amém? Que benção! Tá aí o livro Esposa e Modelação, dizendo pra gente entrar no relacionamento, pra gente ser doador, não só requerente, né? E estamos aqui com as ovelhinhas, como é? Esse aqui é o varão da casa, né? Essa é varoa. Ah, eu conheci o varão, tinha um varão aqui das ovelhas, estava por aqui também, estão vendo as ovelhas aí circulando com a gente, aí ó. Pessoal, falou em comida, eles vieram, né? Tanto pela natural, que eu acho que foi a puxada a mais, mas tem que se ligam também, né? Aqui na comida espiritual também, né? Kellen, o que tu compartilha com a gente com respeito a esse livro aí, Kelly? O livro Esposa e Modelação. Aliás, deixa eu começar antes aqui um pouquinho. Vocês leram, porque tem casais que também têm essa tática de ler em conjunto, lerem juntos os livros. Cada um leu uma vez ou vocês leram juntos? Foi separado, né? Separado. Na verdade, eu li o livro e as partes que me agradavam e ela mostrava para ela, né? Aquela parte da sincronicidade do homem, olha aqui, Kellen, ó, o que está escrito aqui, assim, fazia? Mais ou menos assim, irmão. Kellen, o que tu compartilha com a gente aí sobre os materiais da Editora Vento Sul? Então, na verdade, vai fazer 3 anos em outubro, né, que a gente está no Senhor. E esse foi o nosso primeiro contato com os materiais da editora, né? Então, num primeiro momento que ele leu, e daí, como ele disse, ele me chamava para mim ver, eu fiquei meio assim, sabe? Digo, mas eu vou ter que ler, né? Porque não deve ser só para ele, né? Aí, depois que ele terminou de ler, eu li também. E daí que começou, né, o trabalhar do Senhor, né? Porque até naquele momento não existia submissão de forma nenhuma na minha casa, né? Então, quando a gente chegou no Senhor, na verdade, a gente estava com um casamento bastante tribulado, tava os dois quebrados, né? E se a gente não tivesse, talvez, encontrado o Senhor, a gente tivesse já se separado, né? Então, foi através desse livro que a gente teve essa primeira experiência, assim, principalmente da submissão. Porque, inclusive, no meu lar, do meu pai e da minha mãe, a minha mãe sempre foi
o cabeça do casal. Então eu tinha isso pra mim, né? Então era o meu dinheiro, eu pago as minhas contas, a gente era muito separado. E aí através desse livro que o Senhor começou a trabalhar em mim e me mostrar que na verdade não existe meu, né? Era nosso e que eu deveria, no caso, me submeter a ele, né? E tem sido complicadinho até hoje, mas com a graça do Senhor, né? Isso, a velha criatura não quer saber desse negócio. Entrar numa mesma missão, como assim ter uma liderança na minha vida? É a questão da autoridade e submissão, que também é muito trabalhada aí no livro Um Ramo Digno da Seiva, né? E muitos outros materiais aí que os irmãos podem estar buscando também nos downloads da Editora Vento Sul, que hoje tem mais essa facilidade, né? A gente poder ter lá os downloads. E a gente vê que essa questão, eu acho que todo mundo tem essa dificuldade. Primeiro, para reconhecer, acho que Juliano, eu tenho assim uma impressão que qualquer membro assim, que entra na igreja, a gente entra na igreja com aquela ideia, vou lá porque daí o Senhor me abençoa, eu ganho uma coisinha lá do Senhor, né? Porque eu estou precisando daquela ajuda, eu vou lá. Mas daí quando eu descubro que Jesus é Senhor e eu tenho que me submeter a Ele, ou seja, obedecer os seus mandamentos, mas complica, Juliano. Aí, né, a gente fica, e agora? Como é que vai ser? E aí o livro Esposa e Modelação fala tanto da mulher, da questão de se submeter, mas nós também, como esposas de Cristo, né? Aí temos que nos submeter. E aí tem um trabalhar tanto lá como cá, né? E o casal para aprender junto. Eu vejo aqui que vocês tinham essas experiências de casal, como disse a Kelly, né? O casamento estava já um pouquinho desgastado, e daí veio o revigor, então, do livro Esposa e Modelação, Juliano. Mas primeiro veio a tribulação, né, irmão? Glória a Deus, né, que o Senhor corrige o filho que ama, né? Mas eu digo que primeiro veio a tribulação, sabe? Primeiro o Senhor teve um arranjo que ela foi para o hospital, né? E a gente foi nos dito que a gente teria que fazer alguns ajustes, né? Alguns consertos, né? E aí essa parte é bem complicada, né? Porque antes de conhecer o Senhor, né? Não tinha algo que te dizia, né? Ah, isso é errado, né? Não faz assim, né? Então eu andei muito errado, né? Antes de conhecer o Senhor, né? Mas tão logo o Senhor veio e me iluminou, né? Eu parei de fazer essas coisas, mas porém a minha bagagem estava grande, né? E aí tu chegar e dizer, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, né? Essa parte é bem complicada, né? Então nesse momento aí eu tive que me submeter a Cristo, né? Obedecer Ele, né? Porque é pela fé que a gente é abençoado, né? E então eu vejo que essa parte foi a mais complicada, né? Eu dizer, olha, eu fiz isso errado, eu fiz, né? Tu chegar os concertos, assim. Isso, né? Na verdade, teve muitas coisas que eu fiz antes de, né? E eu cheguei para ela e eu sabia, porque eu vi ela naquela condição, eu queria que ela saísse daquela condição, e eu sabia do Senhor que eu precisava, né? Confessar, tirar a bagagem que estava, né? Porque o Senhor diz que aquele que está cansado, sobrecarregado, vem sobre mim, né? E eu vos aliviarei, né? Então, essa bagagem que eu tinha, o Senhor queria levar, mas para isso acontecer, eu precisava abrir mão daquilo, porque eu estava segurando aquilo, né? Então, eu vejo que o Senhor veio e me pediu, ó, tem que falar, né? Mas essa parte é complicada, né? Porque se a gente for olhar no natural, né? A gente pensa, como é que eu vou falar que eu fiz tudo isso, né? Como é que eu vou ficar? Eu vou perder minha esposa, vou perder minha família, né? Mas a gente tem que se negar, né? Porque e na verdade a gente precisa confiar em Cristo, né? Porque se tu não confiar em Cristo, tu não vai fazer isso, amém? Tá aí, e tem inclusive, falando sobre esse tema, nós temos um seminário maravilhoso, que é o Confessando, né? Aliás, deixa eu trazer, partilhando as nossas fraquezas. Obrigado, Kelly. Partilhando as nossas fraquezas, né? Que é realmente assim, traz essa dica de a gente poder compartilhar, de a gente ver naquela situação quando a gente tá difícil e tem algumas coisas que a gente não consegue fazer o conserto, de a gente procurar aí um irmão mais experimentado, ou alguém que a gente confia, né? Que a gente sente do Senhor, ó, tá ali a pessoa. E no caso, os casais, muitas vezes tem muita coisa para ser consertada, e a gente precisa realmente limpar isso com o Senhor, né? Deixar isso limpo, e aí o Senhor vai trabalhando essa vida, é só edificando. Primeiro tem que tirar tudo que está lá, né? Ou muitas vezes a gente vai preparar um terreno para um plantio, a gente vai ter que arar a terra, né? Ou seja, vai lá tirar o que é ruim primeiro, mexe lá embaixo, põe para fora aquilo não cresce mais, e aí planta a semente boa do que a gente quer, né?
Kellen, quem mais compartilha com a gente aqui no De Bem com o Pão? Vou perguntar para Kellen aqui, como é que tu faz, Kellen, a tua meditação? Alguma dica aí para os irmãos, para as irmãs que estão aí assistindo com a gente aqui o De Bem com o Pão? Você tem alguma dica de como é que tu te ajusta dentro da tua rotina para meditar, para buscar o Senhor? Eu gosto mais de ler, né? Então aí durante a tarde eu tenho 2 meninas, né? Daí uma vai para a escola e enquanto a outra tá dormindo eu busco. Então foi a partir dessa situação que o Juliano compartilhou, que depois que eu saí do hospital, eu passei a questionar muito o Senhor, né? Por que de eu estar passando por aquilo? Porque eu não estava entendendo, né? Que eu achava que estava tudo certo, né? Até porque quando a gente chegou na igreja, uma semana depois eu descobri que eu estava grávida da segunda, da Isabelle, minha bebê. E eu vi aquilo assim como uma vida nova para mim, sabe? Então, eu passei toda a gravidez muito bem. O Senhor não trabalhou nada na minha vida, assim, Ele me poupou. E quando daí, então, a Isa tinha 7 meses que teve essa situação. Então, foi depois disso que eu comecei a buscar mais o Senhor. Porque até então eu trabalhava no secular, eu tinha casa, eu tinha as meninas, né? E eu não tinha tempo para nada, assim, no meu ver, né? Então, daí o Senhor precisou criar esse arranjo de me colocar 12 dias numa cama de hospital, sem saber o que eu tinha, né? E aí depois que eu saí de lá, que eu vim com toda essa informação que eu recebi lá dentro, aí eu quis buscar mais o Senhor. Então foi aí que eu comecei a buscar mais nos livros, né? E foi a partir daí em que o Senhor começou a me mostrar o que realmente tinha de errado na minha vida, que todas as coisas cooperam para o bem, né? E hoje eu vejo que se ele não tivesse feito todo esse arranjo de eu estar lá para me mostrar uma coisa que era minha, né? Que no caso, através disso tudo, o Senhor me mostrou que eu sou uma pessoa que tem uma rejeição muito forte. Então foi a partir daí que eu comecei a buscar mais, né? Que daí um livro leva o outro, e é sempre um trabalho, né? E o contato com a palavra o tempo todo, né? Então foi só assim que eu consegui suportar. Quer dizer que o hospital, Kellen, então, foi para curar tanto o físico como o espiritual, né? A alma também teve que ser tratada e muito ali, né? Já estando assim debilitada por causa da saúde física, recebe de repente, agora vai vir um conforto, né? Vai vir o maridão e vai dizer, amor, dá aquela alisada, olha, eu tenho uma coisa para contar para ti. E aí vem, pum, e dá aquele baque, né? Como é que tu conseguiu lidar isso? Realmente, tu disse que começou a buscar o Senhor a partir dali, né? E aí, o que tu buscou primeiro a partir dali? Tu foi buscar algum livro de cura interior? Foi buscar alguma ministração? Como é que o que tu sentiu do Senhor naquele momento? Eu tenho que dar a virada aqui, eu tenho que buscar o Senhor para entender todo esse processo. Tu lembra de algum material específico, alguma coisa assim que tu foi buscar, algum tema para que pudesse dar esse levante na tua vida? Amém. Quando eu estava lá no hospital, teve depois dessa situação, assim, parece que eu sinto assim como se o Senhor tivesse realmente me separado para aquilo, sabe? Porque eu tava... tudo que me dizia eu aceitava, sabe? Eu tava assim muito mansa naquele momento, até acho pelo sofrimento, né? Então, quando eu saí de lá, passou uns 3 dias, aí eu já dei já dei ocasião à carne, né? E aí, então, eu fiquei muito revoltada. Primeiramente, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com a irmã na igreja, né? Pedir ajuda. Ela me aconselhou um monte na palavra, mas naquele momento eu não queria conselho. Eu queria um alento. Eu queria que me dissessem, faça isso. Mas nenhum irmão da igreja vai me dizer, né, o que eu tenho que fazer. Ela disse, vai buscar no Senhor, né? Então, eu lembro que o primeiro material, assim, que o Senhor me mostrou, até eu já tinha lido o Cura Interior. E um dia eu fui lá na casa da minha mãe e ela também frequenta a igreja, né? E ela tem bastante material. E um dia eu cheguei lá, ela tinha um livro lacrado, Cura Interior Aprofundada. E foi bem na época que eu tava muito revoltada, assim. E aí eu peguei aquele livro e digo, quer saber? Vou ler esse porque alguma coisa eu preciso saber, né? E foi naquele livro que o Senhor descortinou tudo. Porque ele é um livro, assim, muito trabalhado na palavra. É muita palavra. E aí ali o Senhor começou a me lavar, como diz na palavra mesmo. E aí naquele
material que me descortinou, assim, que na verdade a culpa não era dele, sabe? Muita coisa era culpa minha também, não justificando o erro, mas era a rejeição que o Senhor queria trabalhar em mim. E nada mais, assim, do que, no caso, uma pessoa que tu confia, que tu, no caso, eu achava, eu colocava a mão no fogo por ele, e eu descobri que ele tinha feito aquilo, sabe? Então aquilo pra mim, assim, foi... Eu fiquei sem chão. E aquele material me mostrou que era para trabalhar uma coisa em mim, né? Que benção! Tá aí, o Senhor aproveita todas as coisas, todos os momentos, e só Ele sabe verdadeiramente, né, o que é necessário para Ele consertar os nossos caminhos como o Pai amoroso que Ele é. Ele é realmente um Pai amoroso, né? E faz assim, Ele diz que nada vai ficar encoberto, né? E assim, essa maravilha que Deus nos faz, trazendo essa iluminação, para hoje nós podemos desfrutar desse momento, né? De total paz, né? De total harmonia, e a gente só enxergar as coisas que estão para frente, né? Porque as que estão para trás já foram tratadas, né? Sim. Nós vamos fazer um intervalo aqui e voltamos já já. De bem com o pão.